Bom dia a todos, estamos aqui com mais uma edição do Sarmento Cast, hoje com a professora Elisiane, atualmente como diretora no Colégio Sarmento Leite, e vamos entrevistar ela hoje, fazer uma conversa. Vou começar a entrevistando a diretora Elisiane, fazer a primeira pergunta. Quais as suas principais memórias da infância? A minha melhor memória da infância, né? Eu tenho um irmão que tem 1 ano e alguma coisa de diferença, né? Ele é mais novo. E as nossas memórias somos nós brincando, né? E nós já conversamos sobre isso, possivelmente é a mesma coisa que ele, né? Nós brincávamos muito. E aí eram aquelas brincadeiras de carrinho, como ele era um guri, né? A gente brincava carrinho, ia na praça, né? A gente dava volta na quadra, com bicicleta, essas coisas assim que, como não tinha um celular naquela época, né? Então a gente vivia assim muito o nosso mundo, né? Nós dois muito companheiros, brigando também, né? Que é coisa normal de irmão, mas a gente sempre teve um ótimo relacionamento. Nossa, era bom. Segunda pergunta. Quais as pessoas que te influenciaram nesse período de infância? Então, o meu irmão, eu tinha também um contato com umas primas no interior, né, com os primos, né, que até hoje nós nos relacionamos super bem. Eles também foram para a área da educação, né, e naquele momento nós não tínhamos nem os nossos pais, eles queriam muito que nós estudássemos, mas eles não pensavam que a gente fosse ter, por exemplo, um nível universitário. Eles não tinham esse sonho. O sonho era chegar até o ensino médio, né? Mas a gente conseguiu todos, inclusive aqueles do interior, que eram pessoas bem carentes, né? Conseguiram chegar no 3º grau. Isso nos deixa muito orgulhosos, né? Porque nós, filhos com histórico de imigrantes, colonos, né, agricultores, para a gente conseguir sair, né, dessa realidade, né, os pais quase mal sabiam falar a língua portuguesa, né, porque eles vieram do interior, vieram, no caso, da Itália, dos imigrantes italianos, então eles tinham o dialeto deles, né, falavam, era o meio deles, o meio cultural, que só eles entendiam. Então, é muito bom saber que hoje nossos primos estão bem também, né, colocados no mercado de trabalho, né, se formaram, né, e em ascensão. E qual era o seu sonho profissional quando criança? Então, desde pequenininha, eu morava numa casa muito simples, e aqui em Porto Alegre, e nós tínhamos um quadro negro, né, como se chamava, com esses quadros verdes, né? E nós tínhamos os dias que não eram muito caros, né, que a gente podia... E eu brincava, colocava as minhas bonecas e dava aula para elas. Então talvez aí, né, eu tenha já pensado, mas eu gostava de dançar, né, coisa de criança, cantar, né? Aí eu tô dizendo 6, 7 anos, 8 anos, né? Essas coisas. Então, desde criança, queria ser professora? Eu não tinha muito presente isso, né? Mas era uma coisa que já estava sendo reproduzido. Durante a adolescência, você já pensava em entrar para alguma faculdade? Não, aí a minha adolescente, eu fui como qualquer outro adolescente, uma pessoa muito rebelde, né? Então, eu passei por um momento que eu não queria estudar, eu passei por um momento que eu não sabia, possivelmente, o que realmente eu queria ser. Inclusive, quando eu fui fazer o primeiro vestibular, eu tentei fazer na URGS para pedagogia. Porque na nossa época a gente só conhecia 2 universidades, né? A mídia não era como hoje, né, trazendo outras instituições. Então a gente conhecia a URGS e a PUC. E aí eu tentei fazer a pedagogia, não passei, né? E ao longo do tempo eu tive um contato com uma professora de arte
E eu não tinha talento, né? E lá na URGS, para te entrar na arte, tu já tinha que saber desenhar, tinha que ter um conhecimento, né? E como eu disse, nós éramos carentes, eu não tinha acesso a cursos de desenho, não existia internet pra gente, né, participar, ser autodidata, né? E foi aí que eu me encantei com essa professora, né? E eu queria fazer alguma coisa nessa área da arte, da história da arte, essas coisas. Eu fui fazer história na FAPA, aprovei, né? Fiquei bem colocada até, porque a minha formação sempre foi da rede pública, e isso me orgulha muito. E por isso que a gente faz um bom trabalho, procura fazer um bom trabalho na nossa prática pedagógica diária. E aí eu me formei em História, minha graduação principal. Como foi sua experiência na escola? E quais matérias e amizade mais marcaram? Eu sempre fui das humanas, tá? O meu negócio não é matemática, sinto muito, mas tive que estudar matemática também para poder passar, né, no vestibular. Então a gente tem que ter essa consciência de que o que a gente tem que aprender é aprender bem para conseguir aprovações, né? E em concursos também a gente passa por isso e tem que estudar de novo a matemática. Então a minha área sempre foi, eu gostava muito de história, né? Às vezes, nem sempre, né? Porque tinha aqueles professores que não davam a aula como eu gosto, né, de ser uma estudante, que eu preciso estar sendo orientada, né, então eu tinha também as minhas preferências. Eu peguei também uma época que nós tínhamos na nossa formação questões assim, estudo religioso, né, ensino religioso, que não era uma catequese, né, mas que a gente trabalhava valores, questões importantes para o nosso, não vou usar o termo projeto de vida, que é muito atual, né, mas a cultura religiosa, a questão dos valores, dos princípios que eram trabalhados ali, né, e ciências da natureza. Uhum. Por que escolheu a área das ciências humanas e se fez algum outro curso? Então, eu curto a área das ciências humanas porque tem a ver comigo, não adianta, né? Eu gosto muito da base, do chão, assim, né? Tá presente com as pessoas, ao ajudar, eu acho que essa área é a área que mais se aproxima, né? As ciências da natureza também, mas tem aquela parte mais daquelas nomenclaturas, né? Que eu não curto muito, então eu tive essa afinidade com as ciências humanas. Então eu fiz história, né? Iniciei o curso de geografia, né? Também tem a questão da área da educação e da supervisão, né? Que aí a gente vai dentro da escola, às vezes a necessidade por falta de profissionais para te dar conta do que está faltando, né? Ah, não tem professor de geografia? Então fui fazer geografia. Inclusive eu comecei na escola particular, né, na iniciativa privada como professora de geografia, mesmo não estando formada em geografia. Eu era formada em história já. Então a necessidade de tu fazer um curso, né, para te dar mais condições da tua profissão. Como foi sair da zona de conforto para fazer uma faculdade? Alguém te indicou a faculdade que tu queria fazer? Então, né, alguém falou, tem uma faculdade que tem história, ela fica próxima onde eu moro, né? Mas assim, eu sempre tive alguns medos, né, de não ter um trabalho. Minha família, como eu disse, muito simples, né, não tinha condições de ficar me sustentando a vida inteira. Então, né, eu não tinha o talento do meu pai, que era cabeleireiro, apesar de ter feito curso, né, e até arriscado alguns cortes, né, algumas coisas assim, mas não foi o que eu curti, né. Fiz vários outros cursos técnicos, né, de auxiliar, de escritório, contabilidade, né, mas também não foi. Agora eu estou fazendo tudo na gestão, né, que é uma coisa que veio com foi algo natural, assim, né, porque não tinha quem ficasse
ocupando esse cargo, e aí eu me coloquei à disposição. Está sendo um desafio. Eu acho que de tudo, né, de todos os períodos da minha vida, o que mais está me desacomodando, né, é esse cargo, é desafiador. Porque tu não está administrando só a sala de aula e a vida dos outros, que eu já acho muito importante e de muita responsabilidade. Tu está administrando também os recursos humanos como um todo, né, não só os alunos, os professores também, os funcionários, e, né, os recursos financeiros, que é de muita responsabilidade, para que não falte nada. Aí está sempre faltando, a escola sempre falta, né, alguma coisa. Então, com quantos anos tu começou a fazer a faculdade? Eu já não era tão novinha não, porque eu tive que trabalhar. Então, olha, eu já tinha uns 25. 25. Trabalhou com o quê? Eu trabalhava antes como secretária, né? Eu trabalhei com marketing, eu trabalhei com... tinha outras coisas, pesquisadora, né? Vendedora, né, de time sharing, vendedora de como é que é? Aquelas coisas que a gente... plano de saúde, plano, né, essas coisas assim. Quanto tempo até se formar? E a gente se forma, né, em 4 anos, é a faculdade, né, é esse o período, não rodei em nenhuma cadeira, né, porque eu tinha que passar. Não podia rodar por causa do gasto, né? Porque a FAPA, que é a Faculdade Porto Alegrense, naquele momento, ela era paga. Não era muito cara, como a PUC, que também é uma ótima universidade, né? E que também eu tive contato fazendo a geografia, né? Mas, então não tinha como rodar, eu tive que aprovar de todo o custo, porque eu tive auxílio também, né? Apesar de eu estar trabalhando, né, sempre vinha aquela ajuda, né, da família. Aí. E quais foram os principais desafios e momentos difíceis no início da carreira? Eu sempre fui tímida, tá? Parece, mas eu era uma pessoa que eu tinha vergonha de dizer presente, né? Dar presença. Então, quando eu me dei conta que eu tinha passado no vestibular e que eu ia fazer uma faculdade onde eu ia ter que estar na frente de um monte de gente, eu vi que eu tinha que fazer algum exercício para perder esse medo de ficar na frente das outras pessoas, falando, né, me comunicando. E aí eu tive que ter coragem. E como é que eu fiz, tá? Foi num período de eleição de diretório acadêmico de história, cada curso, então, da faculdade tinha um diretório acadêmico, e naquele momento era o diretório acadêmico de história que estava sendo montado, né? Como uma chapa, que depois ia ter uma eleição entre os alunos da própria história. E nisso eu tive que eu formei uma chapa com os meus colegas, né? E aí tive que fazer, então, alguns exercícios, entrar nas salas, divulgar a chapa, né? Mostrar uma proposta, né, de atuação, né, para os colegas, para os meus parceiros de estudo da história. E foi bem legal, foi aí que eu comecei a perder vergonha de falar em público. Quando começou a dar aula? 2001 eu comecei com aulas aí, né? Eu estava fazendo pós-graduação e aí eu fui chamada numa escola particular para dar aula de geografia, né? E depois fui chamada logo para o estado, né? Como contrato. Tu lembra qual foi a escola que tu deu aula, a primeira escola? A primeira escola foi lá em Viamão, era uma escola bem pequena, né? Essa escola hoje se tornou uma referência na cidade de Viamão, né? Administrada pelo Bonato. Tu lembra como é que foi a primeira aula?
Bom, muito tensa, né? A primeira aula foi tensa, porque eu era jovem, né? Então eu tinha uma aparência que as pessoas sempre me deram menos idade do que eu tenho, né? Naquela época. Agora eu já não sei como é que é, tá? E então eu já dava aula, comecei dando aula na noite com pessoas de todas as idades, né, que era um supletivo. E aí eu dava história, geografia, né, e como eu nunca tinha feito magistério para mim, né, eu não sabia preencher um caderno de chamada. Né, eu achava que se tu tivesse o dia ali, tu colocava a data, e diferente do número de períodos, então meu primeiro caderno de chamada eu errei todinho. E era tudo manual, a gente tinha que começar tudo de novo, né? E colocar as faltas, as presenças. Não é que nem hoje que tu apaga e pronto, né? Começa de novo ou tá salvo na nuvem. Só arruma o que tu errou. Tu já pensou em mudar de área? Eu acho assim, ó, a gente lê sobre as questões da saúde mental, né? E a gente sabe que depois de uma determinada idade, principalmente 40 anos, a pessoa tem condições de mudar de profissão, né? Poderia fazer isso, né? Mudar a profissão. Eu gosto de fazer outras coisas, mas ainda não me animei de fazer algo técnico, né? Para dizer, não, eu vou trocar de profissão, isso eu não vejo em mim, mas eu estou trocando de função. Então eu fui professora até determinado momento, depois eu fui supervisora, agora, né, estou trabalhando na direção, fazendo essa parte burocrática, mas sim, eu tenho outras ambições, alguma coisa na área da arte, que é o que eu gosto, né, também. Como virou diretora? Como virou diretora? Bem, por falta de alguém que fosse assumir, né, assumir a direção. Eu estava como vice-diretora, a nossa ex-diretora Cristina, maravilhosa Cristina, por falar nisso, uma pessoa incrível, né, que vem nos assessorando, né, mesmo estando aposentada, isso eu tenho que deixar sempre registrado, né. Ela ia se aposentar e não tinha quem ficasse. Ela me convidou para ser a vice-diretora dela, né? E aí eu fiquei como vice-diretora o ano passado e como ela se aposentou no ano passado, tinha que ter a necessidade de alguém ficar com a escola, né? Ou a SEDUC, né, mandaria alguém para cá, alguém que talvez não tivesse conhecimento dos alunos, né, que não tivesse a afinidade. E eu tô aqui há 24 anos, né, então eu conheço muita gente da comunidade escolar, meus pais, os avós, dei aula para muitos deles, né? Então isso é importante também, você ter alguém que conheça, né, o perfil do teu estudante, né, e que realmente esteja preocupado, né, com a ascensão, porque daqui a pouco vocês estão saindo daqui, mas a gente tem que sempre plantar, né, uma sementinha para que vocês continuem se desenvolvendo, mesmo estando longe da escola. Que conselho você daria a quem quer seguir a mesma área que você tem? Não só a mesma área, mas continuar estudando, né? A gente está numa sociedade que é muito cruel, né? Tem aquelas pessoas que têm acesso e tem as pessoas que não têm acesso. E a gente que vem de uma realidade, né, mais, com menos condições, né, a gente tem que saber sim que a gente tem que estudar, porque é a base que a gente vai ter, né, para que a gente consiga ter um bom trabalho, né, enriquecer possivelmente não, mas não é esse o caso. O caso é conseguir viver bem, né, ter condições de sair,
né? Ter condições de passear, de ter contato com outras pessoas, outros lugares. É um direito que muitos, infelizmente, não têm. Né? Viver não só para ter o que comer, mas vai além disso, né? Como dizia o Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Isso é muito bom. E é o direito que todos deveriam ter. Então, continue estudando. Agora eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para nós encerrarmos a nossa entrevista. A todos que viram também eu agradeço. É isso aí. Então, a mensagem é essa, né? É que a gente possa estar sempre junto. A escola está sempre aberta para os alunos, ex-alunos, né? Para aqueles que querem ter um espaço. A gente, é muito orgulho para nós receber nossos ex-alunos dando palestras, né? Influenciando de alguma maneira os alunos que ainda estão aqui, que daqui a pouco estão saindo. Então a gente se coloca sempre à disposição, né? De tudo que vocês precisarem, tudo que né, os nossos alunos queridos, né? A gente tem esse acolhimento. É isso. Sucesso para todos. Muito obrigado, então. Eu que aceitar a agradeço. nossa entrevista. Obrigada. Bastante. Então, um beijo para todos. É isso. Corta.